velocidade da notícia que não para de acontecer, com a força de motor gerado por uma categoria forte que não foge da pista, do povo e da carga. Está entrando no ar Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Como vai o tempo e a temperatura? Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes. Estamos começando aqui mais uma edição do programa Rádio Chofer, aqui pela Rádio Melodia 87.9, também ao vivo com imagens pelo nosso Facebook. Você que está nos acompanhando pelas imagens, manda aquele alô, aquele comentário, dá aquele like aí. Pelo nosso Facebook irá contribuir mais para o nosso programa. Muito boa tarde para vocês aí. Estamos ao vivo, está começando nosso encontro diário com a informação aqui pela Melodia 87.9. Você que está sintonizado, meu amigo rodoviário, aquele abraço, que está com seu rádio ligado aí dentro do ônibus. Você, meu amigo taxista, muito obrigado pela companhia. Motoristas de aplicativo. Agora vamos juntos conferir aqui os principais fatos e notícias que movimentaram a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, nesta terça-feira. O de hoje é 8 de julho de 2025. O programa Rádio Chofer é uma iniciativa do Sintra-VC, que é o Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e região, sempre com compromisso aí com a categoria dos rodoviários, buscando sempre benefícios e a garantia dos direitos. Aqui, na Rádio Chofer, as notícias mais importantes do dia, faremos análises. Também, durante essa semana aqui, teremos entrevistas. Amanhã, teremos aqui a presença da parte da diretoria do Sintra-VC para falar sobre o Forró dos Rodoviários, que vai acontecer no próximo dia 26. Vamos falar sobre isso. Eles vão dar detalhes aqui. As atrações já foram fechadas, a grade já está toda fechada. A correria é grande, mas a vitória é certa, tá? Falaremos também de trânsito, tudo que você precisa saber para ficar bem informado na sua tarde. Fique com a gente, o programa Rádio Chofer está no ar. Rádio Chofer, oferecimento. Olha, Rádio Chofer é um oferecimento do Sintra-VC. Agora, meio-dia e 13 minutos. Hoje é 8 de julho, dia do panificador. É comemorado na data de hoje, o dia do panificador, homenageando aí os profissionais responsáveis por um alimento mais tradicional e consumido do mundo, que é o pãozinho nosso de cada dia, né? Essa data celebra aí o trabalho essencial dos panificadores, que começa sua jornada ainda
na madrugada para garantir aí os pães fresquinhos, quentinhos e deliciosos aí nas mesas dos brasileiros logo cedo. Você chega na padaria cedinho, 6 horas da manhã, já tem pão, né? Então significa dizer que eles trabalham aí quase que a noite toda. Em algumas situações, sim, trabalham a noite toda. Depender do fluxo, do volume aí da padaria em que eles trabalham, começa logo de madrugadinha, né? Meia-noite, 10 horas da noite. A vida de padeiro não é fácil, não. Portanto, essa data aí foi escolhida em homenagem ao santo padroeiro dos padeiros, Santo Elígio, cuja devoção especialmente forte aí nos profissionais da panificação. No entanto, há também registros históricos ligados aí a 8 de julho, um fortalecimento da indústria da panificação do Brasil, especialmente a partir do século XX. O panificador é muito mais do que uma pessoa que faz somente pão, ele é um artista do fermento, do forno, da massa, com técnicas aí precisas e um olhar cuidadoso. Transformam em ingredientes simples em um produto que alimenta e encanta. Eu conheço bem a produção de uma padaria, já estive presente e conheço sim que é dificultoso. Você tem que saber exatamente a temperatura do forno, o ponto da massa, as quantidades exatas dos ingredientes, porque se dá algo errado, perde-se a fornalha inteira. E aí, meu amigo, o prejuízo é certo. Imagine só você chegar no outro dia de manhã cedo para comprar o pão que você está acostumado e não ter pão. Você vai ter que ir para outra padaria mais longe. Um pão que você não gosta, de repente você não está acostumado com aquela massa. Então hoje é dia de homenagear aí quem acorda antes do sol para poder garantir o pão nosso de cada dia. Parabéns, panificador. Nosso carinho da Rádio Chofé e o reconhecimento para esses profissionais aí com dedicação, a todos os padeiros ou panificadores. Agora, meio-dia 16 minutos. Como vai o tempo e a temperatura? Agora sim, né? Tempo e temperatura hoje em Vitória da Conquista. Hoje tá o sol, amanheceu já um solzinho. Logo pela manhã ele já deu as caras e demonstrou que o dia não seria como ontem, né? Ontem foi terrível, frio danado. Hoje nós já temos o sol aí para poder tá aí esquentando um pouquinho. Temperatura neste momento em Vitória da Conquista é de 19 graus. Calma, manchete não é agora não. A gente está falando aqui da temperatura. Então a temperatura é de 19 graus neste momento, em que a sensação térmica é a mesma. A gente amanheceu hoje, um tempo muito bonito, o sol está limpo, poucas nuvens, mínima de 13 graus, máxima de 22 graus, conforme o portal Clima Tempo. O vento sopra a 8 km por hora, umidade relativa do ar de 52%, a mínima e a máxima de 93%. Hoje o sol, sem probabilidade de chover, portanto o céu está limpo, poucas nuvens e pretende aí essa probabilidade de não chover até a noite. A temperatura varia bastante durante o dia, sendo o pico agora às 14 horas, em que a temperatura vai estar em torno de 20 graus. Daí só vai caindo. O pico vai ser em 22 graus, agora às 14 horas. E lá para as 22 horas, lá à noite, que vai voltar para ir para os 15 graus, que é onde realmente faz mais frio, né? O sol vai embora, o tempo esfria. Em Vitória da Conquista a gente tem aí essa possibilidade, essa amplitude térmica, que é a variação da temperatura máxima com a temperatura mínima. Então a amplitude térmica em Vitória da Conquista, ela varia de até 10 graus de diferença.
o que provoca aí, pode provocar diversas alergias, né? Doenças respiratórias, asites aí, muita gente com rinite. E fica nesse tempo, fica complicado. Muito bem, agora, 12:19. Confira agora a pauta do jornalismo de hoje, baseada nas manchetes dos principais jornais impressos do Brasil. Muito bem, vamos aqui às capas dos principais jornais de Vitória da Conquista, ou melhor, do Brasil, né? Vamos falar aqui da Folha de São Paulo, que o presidente Trump aí defende Bolsonaro, critica a ação no Supremo e ameaça Brinks. Essa é a capa aí do jornal Folha de São Paulo, olha aí, ó. Jornal Estado de São Paulo, novo tarifaço de Trump inclui Japão, Coreia do Sul e mais 12 países. E as bolsas caem. Destaque do jornal Folha de São Paulo em relação ao tarifaço aí ameaçado por Donald Trump. Jornal O Globo, também dentro do mesmo tema, destaca que Trump diz haver caça às bruxas a Bolsonaro e Lula rejeita a interferência. O estado de Minas. Lá em Belo Horizonte, Zema é o nome mais citado para enfrentar Lula em 2026. Olha, rapaz, já estão aí colocando Zema aí na corrida presidencial. O jornal Estado de Minas destaca em sua capa, fez até uma charge, né? Briga, tá aí. Jornal 0 Hora. Lula e outros líderes do BRICS rebatem aí a ameaça dos Estados Unidos a países alinhados ao bloco. Vamos ver o que isso vai dar no futuro. Tomara que não respingue, mas se por acaso isso continuar, com certeza vai respingar na gente. Jornal Correio do Povo. Lula reage a falas de Trump com críticas ao Brinks e defesa de Bolsonaro. Jornal O Valor Econômico. Estados Unidos alinham início da vigência de tarifas e ameaçam aplicar taxas de 25% a Japão e a Coreia do Sul. É guerra econômica, é guerra de interesses. Jornal Correio Brasiliense. Polarização e tarifas criam um desgaste entre Brasil e Estados Unidos. Jornal de Brasília, está no mesmo tema. Trump denuncia a caça às bruxas contra Bolsonaro. E por fim, Jornal à Tarde. Baixa cobertura vacinal do inverno preocupa especialistas. Vou fazer um comentário aqui em relação a essa capa de Jornal à Tarde, em que destaca que a baixa cobertura vacinal no inverno preocupa especialistas. Olha, a baixa cobertura vacinal tem a ver com o Ministério da Saúde. E se realmente querem alcançar o público-alvo, e o público-alvo ele não está chegando, né, nos postos de saúde, seria interessante fazer o caminho inverso, né? Por que eles não vão até o público-alvo? Por exemplo, nas empresas, nas escolas. Por que eles não vão onde o povo está? Como aconteceu na pandemia, né? Montaram-se vários postos de vacinação, facilitando o acesso. Porque se você quiser vacinar depois das 18 horas, pelo menos aqui em Vitória da Conquista, você não acha. Só é até às 8. Falo isso porque eu fui hoje a um posto de saúde me vacinar. E não tinha, as pessoas não tinham chegado ainda. Só chegaria após as 8 horas, 8h20, 8h30. Ficaria até meio-dia, retornaria às 14 horas e sairia às 16h30. Foi esse o horário que a atendente me passou. Então quem trabalha, quem sai de casa cedo e tem seu horário a cumprir, não consegue vacinar, porque não há uma flexibilização dos postos de saúde
para receber o público contra a vacina. Então a sugestão que eu dou, a Rádio Chofé, está aqui para ajudar, para sugestionar a melhoria de qualquer serviço público, tendo em vista também que toda a comunidade rodoviária trabalha em horários diversos e não tem tempo de ir ao posto de saúde. Por que se não monta uma força-tarefa e vai nas garagens dos ônibus rodoviários para atender lá os motoristas, cobradores e demais colaboradores? Isso não acontece. A pessoa realmente tem um horário a cumprir dentro da empresa porque tem que trabalhar para sustentar sua família. É importante sim vacinar, prever, mas a gente precisa de políticas que atendam à necessidade do público-alvo. E isso não acontece. Os postos de saúde têm horário limitado. Entendo que eles têm horário limitado, todo mundo tem um horário a se cumprir. Mas tem que ser flexibilizado de acordo com as demais categorias. Ou começa mais cedo, dentro de um posto de saúde, o atendimento vacinal, ou termina mais tarde. Ou, de preferência, vá até as empresas. Pega todo mundo lá no horário de meio-dia, no horário de saída, às 18 horas. Faz uma campanha, faz uma tenda na porta das empresas. Com certeza vai ampliar esse número aqui. Vai conseguir atingir aí as metas vacinal. É uma sugestão, tá, gente? Mas uma boa sugestão. Agora, 12:25. Rádio Chofé. Olha, vamos para os destaques de hoje do nosso jornalismo. O Sintrans apresenta números aí de sinistros de trânsito após aí a municipalização do serviço. Falaremos disso aqui. O Sintrans divulga números, pouco menos de 30 dias aí que está atuando na totalidade. Vai estar divulgando, daqui a pouco eu falo aí. Prefeitura e Senai iniciam cursos para famílias atendidas pela assistência social do município. Falaremos também que o número de vagas em Vitória da Conquista cresce, número de vagas de emprego, empregabilidade. Dentro de outros temas também que falaremos aqui hoje. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, o intervalo aqui dos nossos apoiadores culturais. Aqui nós temos apoiadores. Já já a gente volta com muito mais. Rádio Chofé. Fique aí, sai daí não. Rádio Chofé. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar, e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança. Com a PSE Solar, você tem uma solução sustentável, econômica e de qualidade. Instalamos sistemas solares de alta performance que são uma verdadeira revolução para o seu bolso e para o meio ambiente. E o melhor de tudo, com facilidade no pagamento e um atendimento especializado. A PSE Solar garante que o seu sistema seja instalado com segurança e agilidade para você começar a economizar o quanto antes. Não perca tempo, faça um orçamento gratuito hoje mesmo e descubra como você pode gerar a sua própria energia com a PSE Solar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 77998196358, 998196358 ou acesse o Instagram
@PSE Solar. A energia do futuro já chegou. Aproveite. Essa é a sua chance de brilhar. Energia solar é com a PSE Solar. O futuro é agora. Em Vitória da Conquista, Prática Serviços Terceirizados. Equipe qualificada e constantemente treinada. Portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, recepção e logística, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Prática Serviços Terceirizados. Venha fazer parte do nosso time acessando o site praticaservice.com.br. praticaservice.com.br e cadastre o seu currículo. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Telefone 3421-8006. 3421-8006. Tá dando sapatada na parede, Juarez? Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Muito bem, de volta com o nosso Rádio Chofé, agora 12h31. E vamos falar agora que o Sintrans apresenta aí os números de sinistros de trânsito após aí a municipalização dos serviços. Ou seja, no último dia 16 de junho, a responsabilidade sobre os acidentes de trânsito aqui na cidade de Vitória da Conquista, com vítima e também sem vítimas eles já atendiam, né? A diferença é que com vítimas passou a ser também de responsabilidade do município para atuar aí por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Então o Sintrans aí com apoio da Guarda Municipal, também o SAMU 192, fazem aí os atendimentos aí quando há vítimas. Então, apesar aí das festividades juninas aí, costumam ter um aumento de fluxo de veículos e de pessoas na cidade de Vitória da Conquista, o número de acidentes ficou dentro da normalidade, segundo aí a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. De acordo com a coordenadora de trânsito, a senhora Fernanda Alves, foram registrados aí 29 acidentes com vítimas na primeira quinzena de junho, sem nenhum óbito, graças a Deus. As principais causas observadas foram imprudência, falta de atenção e desrespeito aí às normas de segurança viária, informou aí, portanto, a Fernanda. A maioria dos acidentes ocorreu na zona leste da cidade, com 20 registros. Na zona oeste, especificamente na Avenida Brumado, nas ruas adjacentes, sentido aí a cidade de Anangé, foram contabilizadas 9 sinistros. Na zona rural não houve solicitação de registros de acidente durante esse período. Sobre o procedimento de lavratura aí dos sinistros, a coordenadora informa que, após o registro feito pelo agente, em campo, o sinistro passa por uma triagem de validação do núcleo de sinistro de trânsito e as informações são disponibilizadas aos cidadãos envolvidos aí na ocorrência num prazo, e o prazo da retirada no setor de atendimento do CEMOB é de até 5 dias. Em relação às motocicletas, neste ano, segundo
o Departamento de Trânsito do Estado da Bahia, em Vitória da Conquista, registrou um aumento de 2,44 na frota de motos, em comparação ao ano passado. Quanto ao número de motos que circulavam no município, eram de 68.006, agora é de 69.709. Esses veículos aí são os convencionais, tá? E 17 veículos elétricos. Ou seja, houve um aumento de moto conforme a gente tem a percepção no trânsito. A gente vê aí um aumento significativo de motocicletas nas ruas. O município registra 74.198 habilitações distribuídas entre categorias de motos, a A e B, né? E A, C também. Então, a maioria aí, 77% de habilitações, totalizando 57.234 documentos. São de homens, a maioria, 77% é de homens e 22% de mulheres. Dessas aí, 69.000 são definitivas, as quais 67 são válidas e 6.616 vencidas. Tem aí também as campanhas educativas que o CEMOB promove anualmente na campanha aí do Maio Amarelo, que já aconteceu, que visa aí conscientizar as autoridades e a sociedade sobre a importância das práticas responsáveis voltadas à mobilidade urbana. Também aí na segurança de trânsito, promovendo aí respeito à vida. Paralelamente, o Sintrans aí realiza palestras em espaços públicos, empresas e escolas, abordando aí o perigo do trânsito, incentivando aí as práticas para garantir a segurança de todos. Pois bem, apesar aí, né, gente, do aumento aí, ainda está dentro da normalidade. O aumento que eu digo, o aumento de veículos nas ruas. Apesar de que a gente vê cada absurdo essa semana mesmo, um rapaz capotou ali ontem, né? De anteontem para ontem. Capotou no meio da rua, batendo num poste, causou um transtorno gigantesco ontem. Na Bartolomeu, noticiamos isso aqui. E isso é em função da imprudência, negligência, qualquer que seja o nome que se dá. E falar em acidente, hoje pela manhã, por volta das 8 horas da manhã, foi registrado mais um acidente ali na rotatória conhecida como Grilhotina da Morte, no Distrito Industrial, em que uma picape, né, foi dar preferência para outros veículos e uma carreta acabou colidindo na parte traseira dessa picape. E graças a Deus não houve feridos, foi um acidente pequeno em relação... O estrago foi pequeno, mas não deixa de causar prejuízos. E o maior prejuízo é o trânsito que se forma, porque a fileira de carros estava gigantesca. Em função da alto fluxo na BR-116, qualquer que seja a paralisação ou acontecimento, causa uma fileira muito grande de veículos, de carretas, de caminhões. Então hoje de manhã estava tudo parado. Demorou mais de 2 horas ali para normalizar a BR-116. E mais uma vez, os meios de comunicação e a Rádio Chofé não é diferente. Pedimos aí às autoridades competentes, e é lógico que a gente sabe que isso aí é de responsabilidade do governo federal, por meio do DENIT, há uma intervenção inteligente ali naquela rotatória. Porque muitas vidas foram ceifadas e pode acontecer a qualquer momento, porque nada foi feito para resolver aquela situação daquele cruzamento. Estou falando na rotatória do Distrito Industrial, que dá acesso aos 2 lados do Distrito Industrial de Vitória da Conquista, na Bahia. É terrível. Eu passo por ali todos os dias.
E o risco é eminente na nossa cidade. Agora, 12:38. Rádio Chofer. E olha, a Prefeitura e o Senai iniciaram aí cursos para famílias atendidas pela assistência social do município. A Secretaria de Desenvolvimento Social do município realiza aí desde o mês de julho, desde o início do mês, deste mês corrente, mais uma etapa aí dos cursos de formação profissional na área de culinária, ofertados aí em parceria com o Senai. O Senai é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Nesta etapa aí foram contemplados aí moradores dos residenciais da Minha Casa Minha Vida e beneficiários da regularização fundiária no território ali do Mirucário, ali no bairro Isabelê, lá do oeste da nossa cidade. Os cursos têm como objetivo capacitar aí os participantes para o mercado de trabalho, garantindo aí uma maior autonomia financeira e social aí às famílias contempladas pelo Programa de Habitação Popular. Segundo o diretor de Habitação e Interesse Social, nosso querido amigo radialista Nildo Freitas, a iniciativa aí é uma estratégia aí de fortalecimento das famílias no território onde residem. Ele relata que o nosso compromisso, abre aspas, logicamente, nosso compromisso não é apenas com moradia, mas com a construção de um futuro com mais dignidade e independência. Por isso estamos investindo em incentivo que promovam ferramentas para essas famílias empreenderem, ampliarem a renda e alcançarem mais autonomia. É uma oportunidade real de mudança de vida, afirmou, portanto, aí o diretor Nildo Freitas. E além desses cursos profissionalizantes, posteriormente aí os participantes também terão acesso a oficinas promovidas aí pelos CRAS, lá do bairro Mirucário. Tem um programa também acessos, né, de trabalho. As atividades aí incluem aí orientações práticas sobre a elaboração de currículos, postura de entrevista, divulgação em mídias sociais e outras habilidades voltadas para a inserção do mercado de trabalho. Então a intenção do governo aí municipal é ofertar o que tem de melhor para a população, construir ação conjuntas. Parabéns! O que se é benéfico à população nós temos realmente que divulgar. Se é para criticar, a gente critica. E a crítica, ela tem que ser ouvida de maneira a ser melhorada. A crítica, quando se é bem interpretada, se torna uma sugestão. Olha, segundo a coordenadora do curso do Senai, a Thaís Moura, a população tem demonstrado bastante interesse aí na oferta desses cursos. Ao todo foram ofertados aí 40 vagas nos cursos de produção de doces finos nos turnos matutino. Também fabricação de pizzas e massas no vespertino. Tá aí. Oportunidade de aprendizado. Você que quer empreender, ser aí um microempreendedor individual e a partir daí crescer profissionalmente, oportunidade de aprendizado aí na área da culinária, que é uma atividade altamente rentável, tá? Culinária, você consegue uma margem muito boa dentro do comércio, dos negócios. Para quem sabe fazer comida, para quem sabe trabalhar, ter produto de qualidade e, logicamente, fazer contas, né? Contar aí com profissionais que lhe ajudem, que lhe ajude nas finanças, nos controles de gastos e custos. Não adianta você ser só um cozinheiro de mão cheia e não ter controle financeiro. Para qualquer que seja o empreendimento, você tem que saber qual é o custo do seu produto para poder precificar. Se você vender aquele produto que você produziu mais caro do que o custo que foi gasto, você vai ter prejuízo. Portanto, está aí também
a importância de outros profissionais, como administradores, contadores, são fundamentais para essa ajuda, essa consultoria para você que quer empreender. Montar aí um plano de negócio é o primeiro passo. É o primeiro passo para um empreender, é um plano de negócio. Agora, 12h44, e ainda falando em oportunidades de emprego, em oportunidades de negócio, o número de vagas em Vitória da Conquista cresce. Geração de emprego aí é um dos principais índices utilizados para verificar aí se a economia daquele local está em alta. Neste início de julho, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregadores e Desempregados, empregados e desempregados, divulgou aí os dados nacionais e regionais relativos ao mês de maio. Então, ambos tiveram aí em Vitória da Conquista um desempenho positivo, um saldo positivo. Foram criados aí 578 postos de trabalho, quase todos em setores. Aí, quase todos os setores criaram aí mais empregos do que teve demissões. Então, o saldo é positivo para a empregabilidade, como é o caso do comércio. Aqui em Conquista, o serviço é muito forte. Construção civil, agropecuária. Apenas o setor industrial aí teve um desempenho aí mediano, que deveria ser em alta, né? Porque a indústria caracteriza uma empregabilidade muito alta. O setor de serviço fechou em maio com 203 vagas a mais, já o comércio foram 158 vagas a mais. Construção civil também teve saldo positivo de 183 postos de trabalho. A agropecuária implantou aí mais de 114 novos empregos, enquanto a indústria teve um saldo aí negativo de 80 vagas. Especialistas aí apontam que a criação de novas oportunidades de emprego devem seguir aí ao longo dos meses. Alguns pontos chamam a atenção. Mais vaga poderia ser preenchida, mas são vagas com salários mais baixos e isso tem afugentado aí as pessoas. Por outro lado, vagas com maiores salários, que exigem aí maiores qualificações, não estão sendo preenchidas também. Olha, que discrepância, né? Para vagas com baixos salários, você não tem aí interesse dos candidatos. Para altos salários também não. Mas são duas vertentes diferentes. O baixo salário não há interesse do candidato. E o alto salário não há qualificação para preenchimento dessa vaga. Pelo menos é o que eu entendo. O que me surpreende dentro da nossa cidade, que tem diversas indústrias, e o Centro Industrial de Vitória da Conquista é um polo industrial importante. E, segundo o CAGED, houve um saldo negativo de 80 vagas. Isso é complicado, porque a gente espera que a indústria empregue mais. Porque a indústria em Conquista e região é pujante. Nós temos diversas indústrias importantes para o estado, dentro do distrito industrial, não só lá, mas também fora do distrito. Há exemplo de uma fábrica calçadista que emprega milhares de pessoas na nossa cidade. Então é importante aí que a indústria tenha incentivos, mais incentivos, para que não haja aí a redução de emprego nessa categoria, nesse importante segmento da sociedade. Agora, 12h48. E olha, carga com 431 pneus é recuperado pela polícia em depósito comercial na Bahia. Uma carga com pneus automotivos em um veículo roubado foram recuperados pela Polícia Civil no dia de ontem na cidade de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do estado. As investigações apontaram aí que os pneus aí teve a origem de um crime de estelionato ocorrido na cidade de Alagoinhas, aproximadamente 78 quilômetros de Feira.
O carro havia sido roubado em Salvador no dia 1º de julho. Caso registrado na delegacia da capital baiana. E o veículo e os pneus aí estavam armazenados em um depósito comercial vinculado a uma distribuidora no bairro do Casebre. O proprietário do estabelecimento, que não foi encontrado durante a ação policial. Todo o material apreendido vai permanecer sob custódia da polícia até que seja devolvido aos proprietários. As investigações seguem aí para identificar os envolvidos do esquema. Suspeitos aí poderão responder pelo crime de estelionato, e receptação aí qualificada, com penas aí que podem ultrapassar aí 15 anos de prisão. A ação foi registrada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana, na 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior. Tá aí, recuperação aí de pneus pela polícia. A polícia trabalhando, tem muito trabalho. Nossa polícia tem muito trabalho. E olha, por falar em crescimento industrial, nós estávamos ali dentro do tema do Polo Industrial de Vitória da Conquista, mas em âmbito nacional, o mercado de carroceria de ônibus, isso entrando na nossa categoria de rodoviários, o mercado de carroceria de ônibus cresce 4,4% no primeiro trimestre deste ano, impulsionado por urbanos, ônibus urbanos e rodoviários. O setor registra aí aparecimento da produção, um crescimento da produção total aí em relação ao ano passado, tá? Então aí a Farbus, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Ônibus, divulgou aí os dados aí de produção de carrocerias no último mês de junho. Com isso fechou aí um acúmulo aí dos primeiros 6 meses do ano. A indústria brasileira de carroceria de ônibus demonstrou aí um crescimento no primeiro semestre de 2025, marcando aí uma recuperação em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os mapas aí de produção atualizados com a inclusão aí de veículos da Volare oferecem um panorama aí detalhado da evolução do setor. Portanto, aí no acúmulo aí de janeiro a junho deste ano, 2025, a produção total de carrocerias aí já incluiu aí a Volare, atingiu aí 13.145 unidades. Este volume representa aí um aumento de 4,4% em relação aos 12.591 unidades produzidas no primeiro semestre de 2024. O segmento aí de carrocerias aí dos tipos urbanos aí foi um grande impulsionador do crescimento aí, reafirmando aí a importância do mercado nacional. Neste primeiro semestre de 2025 foram produzidos 5.097 unidades desse tipo, representando 38% da produção total. Este número é significativamente maior do que os 4.386 unidades fabricadas aí no primeiro semestre do ano anterior, do ano de 2024. Então vamos aqui detalhar aqui por empresa rapidamente que a Caio Induscar consolidou aí a posição de líder nesse segmento, produzindo aí 3.075 unidades. Houve um aumento aí de 598 unidades aí em relação ao ano anterior. A Marco Polo também contribuiu aí com 1.139 unidades. A gente está falando aqui do período do primeiro semestre, tá, gente? Então a Marco Polo aí produziu 234 unidades a mais. A Marcarello aí também mostrou crescimento de 559 unidades. Aumentou aí 91 unidades em relação ao mesmo período do ano passado. E a Volare aí, com a inclusão aí, contribuiu com 314 unidades, bem superior às 11 unidades registradas aí em 2024.
expansão, olha, expansão bem competitiva aí dessas empresas nos segmentos de carrocerias rodoviárias, consolidando aí o segundo maior volume de produção. Olha aí, ó, é a categoria dos rodoviários, ajudando o crescimento do país, demonstrando um desempenho aí fantástico na produção de carroceria de ônibus. Isso significa dizer que essa atividade rodoviária é pujante, então deve ser apoiado pelo governo, deve ser acompanhado pelos sindicatos, porque automaticamente, quando se produz mais ônibus, emprega-se mais. Então, os sindicatos rodoviários estão atentos a esses detalhes. O programa Rádio Chofé está aqui para oferecer essas informações aos nossos rodoviários, porque em relação à produção de ônibus, isso significa melhoria de qualidade da frota para o Brasil. Isso são dados nacionais, tá? Mas Vitória da Conquista está contida dentro do Brasil e, portanto, diversos desses ônibus estão aqui nessas ruas, rodando aqui na nossa cidade. Então, tem muitos ônibus novos da frota aqui. Então significa melhoria de trabalho, geração de emprego e renda. E o Sintra AVC está atento a todos esses detalhes aqui na nossa região. Agora, 12:55. E olha, a notícia de hoje, na nossa cidade, que uma grande operação da Polícia Federal, em que criminosos usaram empresas da família. A Polícia Federal de Vitória da Conquista deflagrou na manhã de hoje a Operação Carga Oculta para desarticular a organização criminosa especializada aí em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro através de uma empresa de fachada. Foram cumpridos aqui 9 mandatos de busca e apreensão, 7 mandados de prisão temporária em São Paulo e em Pernambuco, além de bloqueios aí de 9 milhões de bens dos investigados. A investigação teve início em junho, após aí uma apreensão recorde de quase 5 toneladas de maconha e haxixe em um caminhão aqui na BR-116. Após a revelação em que o grupo usava uma transportadora registrada em nome de familiares e de um dos líderes aí dessa organização para ocultar o transporte das drogas em meio a cargas lícitas e dissimular aí a origem dos lucros, né? Então, as investigações aí poderão responder, os investigados deverão e poderão responder por crimes de tráfico de droga e organização criminosa, além de lavagem de capitais. Parabéns à Polícia Federal da nossa região. Também está contida, a Polícia Federal está contida em todo o Brasil, em que as pessoas utilizam-se meios lícitos para praticar o ilícito. Mas um dia a casa cai. Fique pensando aí, se você fizer coisa errada, um dia a casa cai, viu, meu amigo? Agora, 12:58. Chegamos, portanto, ao finalzinho de mais um dia, mais um programa Rádio Chofé. Mais uma edição da nossa programação aqui pela Melodia FM
Você que nos acompanhou pelo Facebook, muito obrigado pela companhia, pela qualificada audiência. Esse programa que é idealizado pelo Sintra-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e Região. Agradecemos a todos pela excelente companhia, desejamos a todos um excelente final de tarde. E voltaremos amanhã, se assim nosso bom Deus permitir. Continue na nossa sintonia. Daqui a pouquinho eu tenho o programa Portal Notícias Bahia, com Luciano Novaes e Léo Pereira. Forte abraços e até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu Rádio Chofer, a voz do rodoviário, um programa do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Vitória da Conquista. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede.